Boa noite, Rodrigo. Vou esperar para ver se alguém entra mais. Dan, é você, olha só. Eu vou esperar um pouquinho para ver se vem mais algumas pessoas. Oi, Bel. Que bom. E ó, vai assistir a primeira, hein? Bom, olha só. O que eu resolvi falar hoje é sobre amor próprio. Enquanto não entra ninguém, a gente vai falando entre nós. E qual é a ideia de amor próprio, né? Amor próprio e autoestima. Que na maioria das vezes as pessoas acham que amor próprio e autoestima é fazer aquelas 10 coisas que tem lá na revista para ficar, ir para academia, fazer uma dieta. Não que isso não seja importante, mas a autoestima e o amor próprio está muito além disso tudo. Tá em olhar para dentro de si. E, e aí eu queria perguntar, quando vocês veem uma pessoa que tem autoestima, que tem amor próprio, qual a primeira coisa que passa na sua cabeça? O que você acha dessa pessoa? Que muita gente acha que essas pessoas são metidas, são arrogantes, se acham e, na verdade a gente cria, né, isso na nossa cabeça. Na verdade, isso vem muito de crenças do antepassados de que a gente tem que olhar mais para o outro, tem que ser humilde. E humildade não tem a ver com olhar só para o outro, né? Humildade não tem a ver com pobreza, não tem a ver com negligência. Humildade tem a ver com ser uma pessoa amorosa. Então, a autoestima não tem relação de ser de uma coisa ruim ligada a, a essa ideia que a gente vê de uma pessoa se achar. E na verdade todos nós deveríamos nos achar, né? Deveria se olhar e ser mais complacente consigo mesmo. E aí parte do princípio que quando você se olha e você se ama em primeiro lugar, aí você tem condição de passar isso para o outro. Porque, como diz aquela máxima que a gente já conhece, amai aos outros como a si mesmo. E como que a gente vai amar o outro se a gente não consegue amar a nós mesmos? Se a gente precisa criar tantos artifícios externos para se olhar e se amar. Então, cria dentro da gente vários aspectos negativos de que a gente
se prive desse amor. E aí a gente fica querendo buscar isso nas relações afetivas. E se você não está bem com você, se você não se dá esse amor, não adianta você querer mendigar isso da outra pessoa, que não vai funcionar. Aí a relação vai ficar realmente triste, não vai funcionar. Então, por isso que o amor próprio é fundamental para que você consiga se relacionar com outras pessoas. E muito disso também está na nossa infância, na forma que a gente foi criado. E quantas pessoas relatam problemas de falta de amor, falta de atenção, falta de acolhimento na infância. E os pais, eles dão aquilo que eles receberam. E isso vai passando de geração em geração, né? Como diz aquela música, são crianças como você, o que você vai ser quando você crescer, se você não se olhar, se você não mudar isso. E quando você muda em você, você muda nas gerações que vêm para frente. Aí você vai fazer uma diferença na vida daquelas pessoas, né? E você vai criar relacionamentos melhores para essa geração futura, que vão ter esse olhar um olhar mais para dentro. Vão aprender isso com você, já que você aprendeu. Por isso que a gente precisa mudar, criar novas situações para a nossa vida e liberar a gente de todas essas crenças limitantes que foram criadas durante a nossa infância, dos nossos antepassados, que vão formando como se fossem blocos de crenças. E isso vai... O que acontece? Quando você forma essas crenças, elas ficam lá no seu inconsciente. E isso vai fazer com que você sempre reviva situações para que você resgate essa crença numa situação de um relacionamento, que é para você trazer à luz essas crenças limitantes. Então, por isso que faz parte esses acontecimentos que tem na nossa vida, que muitas vezes a gente acha que é desastroso, mas não é verdade. São só situações que vão acontecendo na nossa vida, que é para que a gente elabore aquilo que está lá na nossa sombra. E aí, quando a gente traz para a consciência, entende, aí você consegue dar um salto e mudar a nossa concepção. Deixa eu ver quem mais entrou. Ramon. Gente, eu tô sozinha fazendo isso, então eu fico assim, ó, olhando aqui, olhando lá. Então, é isso, olha. Tem uma frase da Maria Beatriz Moinho dos Anjos, que é muito legal, que é a seguinte: o amor é isso, não prende, não aperta, não sufoca. Quando vira nó, já deixou de ser laço. Então, quando você tem essa autoestima muito mais firme, muito mais arquitetada dentro de você, você vive esse tipo de relação, esse tipo de amor que não sufoca. E, aliás, o que é o amor? Se eu te perguntar, é um sentimento? O que vocês acham? Eu vou te dizer que o amor é uma energia que está aqui, que está no universo, totalmente disponível para a gente. E aí pode se comparar
como como energia elétrica. Então, vamos dizer, quando você acende uma lâmpada, você acha que aquilo é a luz. Mas não é. Ela é só a expressão daquela energia que corre ali na eletricidade. Então, a luz é muito mais do que uma simples lâmpada. Ela é algo muito maior. E o amor é a mesma coisa. Ele está disponível no universo. E aí, quanto mais você se abre para esse olhar para si mesmo, mais você recebe esse amor que está disponível no universo. Mais você recolhe ele e mais segura você fica com essa energia que vai te trazendo toda essa gama de força, de segurança. E isso vai fazer fatalmente que você viva situações em relacionamentos muito mais favorável, porque você está autonutrida nesse amor tão disponível aí no universo. E falando de relacionamentos, hoje em dia a gente tem relacionamentos muito que é o Zygmunt, acho que você já ouviu falar no Zygmunt Bauman, que fala sobre amores líquidos. E aí tem essa divisão de amor líquido e amor coagulante, que é o amor sólido. Então, eu acho que a gente vive hoje nesse momento entre dois extremos dos relacionamentos líquidos e relacionamentos coagulantes, que prende. E aí a gente esquece do caminho do meio, que não precisa prender ninguém e nem ter amores líquidos. E o amor líquido parece aquela coisa assim, às vezes você fica anos com uma pessoa dizendo que está ficando. É interessante, né? Estou ficando. Ué, mas ficar, dentro da língua portuguesa, do verbo ficar, é estar, né? Mas parece que virou uma outra linguagem, tem um outro significado. Ficar agora é largar, porque você não fica, de fato, né? Você solta. Então, você se enfrentar nos relacionamentos, se olhar, porque os relacionamentos trazem esse olhar para você. Porque a gente tem um olhar aqui de 180 graus, mas a gente precisa do outro para ver aqueles outros 180 graus que estão aqui atrás. Por isso que os relacionamentos são importantes para criar essa conexão conosco, de se olhar mais profundamente naquela sombra que está aqui atrás que a gente não consegue enxergar. Por isso que é muito importante as relações, para trazer, para se descobrir dentro desse olhar. E aí eu vou falar até um pouquinho de alguns tipos de relacionamento. E tem aquele relacionamento que é inseguro. E aí o que faz a pessoa num relacionamento inseguro? Ela precisa do outro, ela precisa daquela outra pessoa para suprir todo o amor que ela não tem, que ela sente falta. Então, aquela pessoa que fala assim, eu preciso de alguém para eu ser feliz. Eu preciso de alguém para me fazer feliz. Eu preciso de alguém para me completar. E essa história da outra metade da laranja, da tampa da panela, isso na verdade não existe. Porque você não precisa de uma outra metade da laranja, você precisa de uma laranja inteira. Você tem que ser uma laranja inteira e se relacionar com uma outra laranja inteira. Porque senão vai ficar tudo pela metade. E as coisas ficando pela metade, vai dar ruim. Não vai funcionar.
Então, essa ideia que foi criada para a gente dessa metade não funciona, porque cria relacionamentos que prende, relacionamentos que não prioriza a individualidade de cada um, não faz com que as pessoas sejam unidas dentro de um propósito, dentro de uma comunhão de ideias, mas que preze essa diferença e que faça com que as pessoas tenham o chamado tripé. É o eu individual de cada um e o nós. E dentro dessa relação saudável, seria importante 60% vocês compactuarem dentro de um mesmo objetivo, porque vai ficar muito mais fácil vocês conseguirem manter um relacionamento saudável, tendo essa perspectiva e tendo sempre aquela conversa muito aberta, sendo muito transparente, objetivo, sem subjetividade. A subjetividade leva o relacionamento para o buraco, porque ele não cria essa consistência, porque não há diálogo. E fatalmente o relacionamento, o que vai ser primordial nele é o diálogo. É você saber a arte de se relacionar. E a arte está no diálogo, está nessa integração. E aí tem os relacionamentos que chama tem uma colinha aqui, o ansioso preocupado, que é aquela pessoa que está constantemente preocupada. Será que ele está me traindo? E aí pega o celular, vasculha as redes sociais, cria situações na mente. Fica o tempo inteiro achando que a qualquer momento vai ser trocado, ou trocada. E aí tenta fazer de tudo para chamar atenção e faz 1000 coisas para ficar mais atraente, para segurar aquela relação. Mas no fundo a pessoa está se sentindo totalmente insegura e entregue a essa situação de anulação, fazendo tudo para aquela pessoa, não conseguindo dizer não para ela ser ouvir. Você diz não para você, dizendo sim para o outro, né? E aí isso cria um mal-estar, que chega uma época que você não aguenta mais, que fica difícil de suportar isso. E tem aquele relacionamento também, que é o relacionamento controlador, que é aquele relacionamento que faz com que a pessoa atraia pessoas que são vulneráveis, pessoas que têm problemas, porque aí você consegue cuidar dessa pessoa. E aí durante um tempo realmente você vai cuidar, né? Essa pessoa vai te dar toda a atenção que você precisa. Mas isso vai acabar... Chega uma hora que essa pessoa descobre que ela está presa, aprisionada nessa situação, de que ela foi controlada por uma pessoa totalmente possessiva. E aí, o que acontece? Essa pessoa tira tudo dessa pessoa que era tão possessiva no relacionamento e vai embora. E ela vai se sentir totalmente sozinha de novo. Aí vem a frustração, a solidão e aquele sentimento de que não conseguiu, mais uma vez, manter uma relação firme, segura.
E aí também tem aquele relacionamento em que a pessoa não quer se envolver. É aquele relacionamento que eu prefiro não me envolver, eu prefiro me manter sozinho, que assim eu sou livre, eu não tenho tempo. Porque quando o relacionamento começa a ficar mais duradouro, mais forte, onde a pessoa começa a cobrar aquela posição, aí a pessoa tem medo. Não, desse ponto você não passa, porque ela tem medo de se abrir e de sofrer. E muitas vezes as pessoas acham que esse tipo de relação é ocasionado por pessoas que são, como posso dizer, são pessoas narcisistas e que maltratam, que gostam de quebrar o coração da outra, mas na verdade não é bem assim. É uma insegurança tão grande, um medo de se revelar tão grande, que ela não consegue se abrir. Então, quando essa pessoa começa a se aproximar e tentar entrar na vida dela, ela foge. Ela foge para não sofrer, para não se arriscar. Então, são várias facetas do relacionamento e tudo tem a ver com isso, com esse amor próprio. Então, você vai procurar sempre no outro o que falta em você. Por isso, a importância de se conhecer, de se descobrir, de entrar lá no fundo das suas sombras, daquele inconsciente que é um mar gigantesco, e vasculhar e libertar as crenças que estão lá, que fazem com que você fique aprisionado em relacionamentos ruins por falta de amor próprio, por falta de ter essa autoestima mais desenvolvida, mais elaborada. Então, gente, eu estou um pouco nervosa, porque é a primeira live que eu estou fazendo. Então, eu vou ficar por aqui. Agradeço demais a presença de vocês. Nem divulguei muito, porque eu sabia que hoje eu ia ficar nervosíssima. Mas é isso. Gratidão pela presença de todos. E até uma próxima. E que eu fique mais tranquila para falar com vocês, tá bom? Um beijo, boa noite.